O patrono do Foro de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso. Depois dele veio o petismo, 16 anos. Eles destruíram a educação. E agora vem falar do governo Bolsonaro. Assista esse vídeo, presta bastante atenção. Você vai entender aonde a educação do Brasil está. Então, o que aparece nas propagandas da esquerda, que domina a grande mídia, assessorias de imprensa das universidades? É isso, que as nossas universidades estão entre as que mais produzem artigos no mundo. Isso é verdade. Só que eles vendem quantidade como se fosse qualidade. A USP está a oitava melhor universidade do mundo. Isso é uma mentira. A USP ela não é a oitava melhor, é a oitava maior. Eu não tenho nada contra a USP, eu estudei na USP, fiz parte do meu doutorado na USP. Agora a gente tem que falar a verdade. Se a gente quer curar uma doença, o doente ele tem que ser informado da sua doença. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. De fato, em quantidade, USP está em 8º lugar. Mas se a gente pega a posição no ranking de 2018, a Universidade de São Paulo está em 780, tá? Então, se você pegar a lista das 1000 maiores universidades do mundo e for passando lá no mouse, é uma experiência que causa dor. Você não encontra em nenhuma universidade brasileira. Você chega na 710, você encontra a Universidade Federal de Santa Catarina no ranking de 2018. Em algumas áreas a gente está caindo ano a ano em relação ao primeiro lugar do mundo, né? Quer dizer, o Brasil investe muito e apesar disso o impacto cai. Se for uma lista de 70 países, por exemplo, a gente está em 58 em impacto, né? E muita gente me critica e fala, mas você está comparando com a Singapura. Singapura é uma potência, todo mundo sabe. A Suíça, ou a Dinamarca, né? E a América Latina? Em que lugar a gente está na América Latina? Em que posição você acha que vai estar o Brasil? De 12 países. Antepenúltimo lugar. A gente só está na frente de Cuba e da Venezuela. Venezuela por razões óbvias, né, do desastre do país, né? E Cuba tem sido sempre o último lugar da América Latina. Então, não é porque a gente está comparando o Brasil com outros países desenvolvidos que nós estamos abaixo. Todo ano eu via assim, o anuário científico da Enciclopédia Britânica e via os prêmios internacionais. Nunca tinha um brasileiro. Tinha a cara da Zâmbia, da Serra Leoa, da puta que eu pariu, você tá entendendo? Do Polo Norte, tá entendendo? Da Antártida, né? Da Pinguim da Antártida, premiado, prêmio de física. Não tinha um brasileiro, porra. É produção que não serve pra nada. Pra mostrar a mãe, ó eu. Cada trabalho universitário devia ser aqui, ó. Mãe, ó eu. É isso. Agora, se a gente olhar para dentro da área de humanas, as sub-áreas das humanas, então a gente pode ver o ranking, por exemplo, sociologia. 43 de 46 países, é lá embaixo, né? Dentre os países que publicaram pelo menos 100 trabalhos em sociologia, o Brasil tem 43 de 46. Em linguística, o Brasil está em 20º de 22 países. Em história, 37º de 42. Antropologia, 42 de 45. E aí o grande fracasso mesmo, que é educação, né? A área de pedagogia, que é 53 de 54, ou seja, penúltimo lugar do mundo. A crítica que fizeram, que é o seguinte, é porque nossa língua é o português. O português é uma língua que ninguém lê, então tá bom. Então vou comparar o Brasil com Portugal. E aí eu verifiquei que em quase todas as áreas, tá aqui, ó. Isso aqui é o rank score. Olha, Portugal tirou 7, rank score, que vai de 0 a 10, nota 7. Brasil, 0,2. Linguagem. Portugal tirou 4, Brasil meio. Antropologia, 7, Portugal, Brasil 0,8. Direito, 7,6, 7,5, Brasil 0,2. Educação tirou Brasil 0, o último lugar do mundo. Isso, dado de 2017. Quer dizer, nós somos o mesmo povo, Brasil Sim. E Portugal. A dificuldade de você traduzir um trabalho acadêmico brasileiro para o inglês é enorme. O que será que essa pessoa quis dizer aqui?
É a maneira do educador brasileiro escrever, que tem um pouco, aí voltamos ao Paulo Freire, emular aquela pseudo-poesia, né? De quando você está escrevendo um texto que supostamente é para ser técnico. Analisando o impacto da produção brasileira, científica, verifiquei que países que investiam a mesma quantidade de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB tinham produção muito maior que a nossa. E recentemente eu atualizei esses dados, né, fazendo uma análise de mais de 60 países, e a gente chegou num grupo de países, né, como por exemplo a Irlanda, novamente, a Estônia, que investe em torno de 1,2%, 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento e tem impacto muito maior que o Brasil. Agora, o que é problemático quando a gente vê países que investem muito menos, por exemplo, o Chile investe 0,35% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E o impacto da pesquisa chilena é substancialmente maior que o nosso. As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo, em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. Se a gente pegar o PIB do Brasil, né, e extrair quanto que é 1,3% do PIB investido em ciência, tecnologia e desenvolvimento, dá em torno de 100 bilhões de reais. Com apenas R$10 por mês você se torna um membro patriota e tem acesso à versão completa da trilogia A Pátria Educadora, livre de anúncios e muito mais. Entre no nosso site agora e torne-se membro. Quando procuramos nas plataformas de pesquisa, fica fácil encontrar exemplos de trabalhos ideologicamente enviesados, pouco lidos e pouco citados. Muitos apresentam pautas que os brasileiros jamais imaginariam que foram financiadas pelo dinheiro público. Na Universidade Federal da Bahia, uma estudante apresentou uma tese questionando se sapatos têm sexo, referindo-se às metáforas de gênero de lésbicas de baixa renda. Na mesma universidade, outro estudante teve seu mestrado financiado para produzir uma pesquisa autoetnográfica, analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. O valor da bolsa foi de R$20 mil do dinheiro público. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas aprovados pelo mestrado foi Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora? A produção científica brasileira internacionalmente não existe. Ela simplesmente não é mencionada. Ninguém lê esta merda. E vai ler para quê? Para perder seu tempo? O prejuízo que as universidades dão ao Brasil são muito maior do que a corrupção, né? Você pega todos os roubos de dinheiro público, a universidade é pior. A linguagem academicista e romantizada esconde o vazio e a promiscuidade do financiamento estatal. Uma vasta quantidade de trabalhos acadêmicos vão desde categorias pornográficas até a relativização da pedofilia. Enquanto o sistema público privilegia produções acadêmicas que não contribuem com as demandas sociais, áreas de vital importância ficam em segundo plano. Uma coisa que me chama atenção é a quantidade de vagas destinadas para ciências sociais. Eu não estou nem falando da infinidade das ciências humanas, mas sim das ciências sociais. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu sou egresso, são 100 vagas para o curso noturno e 60 vagas para o curso diurno. São 160 vagas por ano. E aí tu vai perguntar, pô, Conrado, mas que bom que tem muitas vagas, eu fico muito feliz também. O problema é que é discrepante em relação a outros cursos, por exemplo, engenharias, tem 20 vagas, algumas delas. Engenharia de alimentos, engenharia de energia, né? A gente questiona tanto a importância da energia hoje, tem 21 vagas. Engenharia hídrica, o Brasil, o maior recurso natural é a água, 21 vagas. Odontologia, noturno lá, 21 vagas. Até curso de fonoaudiologia, 21 vagas. Biotecnologia, 20 e poucas vagas. Biomedicina, 20 e poucas vagas. E aí nas ciências sociais nós temos 160 vagas. Por que disso? Na minha visão, a parte mais triste disso é que entram 160 estudantes a cada ano e se formam muito pouco. Na proporção da formatura das ciências sociais, tem diversos cursos junto ali, relações internacionais, história, filosofia, ciências sociais. No ano passado se formaram 60. Não só das ciências sociais, de toda a gama das ciências humanas. Só 60. Desse universo geral que a gente conta aí, com quase 500 estudantes que entram por ano, 10% consegue chegar no final, dentro de uma seriação.
O que me choca nesse ponto também é saber o porquê disso, porque é dinheiro alocado. Quem são essas pessoas egressas que saem dali? O que eles fazem? Que ponto que eles trazem pra gente, pra nós enquanto nação? Afinal de contas, a universidade pública é dinheiro público. Na minha visão, o que a gente tem ali é uma grande manutenção dos partidários da esquerda. Porque eles estão estudando, nunca se formam, recebem bolsas, o investimento é maciço nesse setor e estão formando professores que fazem a continuidade desse pensamento. Mas se você olhar hoje em dia, o que você precisa para você entrar numa faculdade superior, uma universidade, né? Em função do resultado na prova do Enem, né? Se você não tiver, digamos, 600 pontos, você não consegue entrar numa universidade pública, mas você consegue entrar na faculdade de pedagogia. Então ela começou a recrutar um pessoal, né, que chega com um capital cultural muito limitado. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade na formação de alunos. Normalmente esses cursos, eles têm um argumento, que é aquela nota final que tem que entrar, né, muito baixo. Por exemplo, as ciências sociais, a densidade do curso noturno é 1,60. Eu me pergunto, para aí, a cada 3 candidatos, 2 vão entrar? Não são nem 2 pessoas concorrendo por uma vaga. Para mim, tem muitos cursos, cara, que me parece que a pessoa está fazendo só para justificar para o pai que está estudando. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Contamos com você. Você tem essas duas vertentes de política educacional. A de acesso, que é para gastar, e a de qualidade, que é para trabalhar, né? Mas percebeu-se que dar mais diploma tinha ali um benefício político importante, né? Alta população jovem no país, muitos eleitores, muita gente, as famílias dessas pessoas, primeira geração. Então, o apelo político de você mandar as pessoas para a universidade é brutal. A gente viu no que deu. Então, quando você fala mais matrícula, você tem gasto com infraestrutura, inauguração de escola, aumento de matrícula, etc. Gasto com contratação. Então, os professores gostam dos sindicatos mais ainda. Né? Gasto com material, editoras, etc. Então você gasta mais e todo mundo fica feliz. Então abrir escola é algo altamente populista, né? Você pode abrir escola, dizer que está atendendo o direito à educação e não ensinar nada. E essa é a história do século XX no Brasil, do final do século XX, né? Depois da Segunda Guerra, quando a gente teve os movimentos pedindo por mais educação, o que o governo brasileiro, no seu conjunto, em todos os seus arranjos, deu para o brasileiro foi matrícula. Você abre um monte de campos, dá emprego vitalício com segurança para não sei quantos mil professores, né? Sem nenhuma cobrança de qualidade. E tem, por outro lado, um apelo que chega a ser pecuniário, porque quanto mais professor trabalhando em universidade federal, mais contribuição sindical você tem, mais contribuição para o partido você tem. A opção, obviamente, de um governo que tem como uma das principais bases políticas o sindicato docente, nunca vai optar pela política de qualidade. Isso é um dado. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.